Olá, meus alunos. Hoje nós iremos estar analisando um texto dissertativo, que é o gênero que nós estamos trabalhando, ok? Esse texto é de um aluno Elário Azevedo da Silva Neto e que foi produzido para o Enem. Então, aqui nós iremos estar abordando as principais competências do Enem. Aquela que vocês precisarão trabalhar bastante no ensino médio, né? Estamos começando aqui no 9º ano, então ninguém vai poder chegar lá no ensino médio falando que nunca ouviu falar de texto dissertativo. Só que lá vocês irão o quê? Praticar, né? Produzir mais textos e, claro que voltado para o Enem. Então vai ser algo mais profundo, tá? Mas aqui vocês já estão vendo toda uma introdução, correto? Primeiro eu vou ler o texto, vocês vão estar acompanhando aí para a gente fazer a análise desse texto, ok? O período colonial no Brasil, ao longo do século XV e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denúncia dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Nesse contexto, é importante salientar que, segundo Sócrates, os erros são consequências de ignorância humana. Logo, é válido analisar que o descobrimento acerca de crenças diferentes influi decisivamente em comportamentos inadequados contra pessoas que seguem linhas de pensamentos opostos. À vista disso, é interessante ressaltar que em algumas religiões o contato com perspectivas de outras crenças não é permitido. Ainda assim, conhecer a lei é fundamental para compreender o direito à liberdade de dogmas, portanto, para respeitar visões díspares. Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz, de maneira análoga. Muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolve violência. Entretanto, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, o que funciona como um forte empecilho para a resolução dessa problemática. Tendo assim, é indispensável a adoção de medidas capazes de assegurar o respeito religioso e o exercício de denúncias. Posto isso, cabe ao Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Justiça, implementar os livros didáticos de história, um plano de aula que relacione a aculturação dos índios com a intolerância religiosa contemporânea, com o feito de despertar o senso crítico nos alunos. E, além disso, promover palestras ministradas por defensores públicos acerca da liberdade de expressão garantida pela lei para que o respeito às diferentes posições seja conquistado. Ademais, a política civil deve criar uma ouvidoria anônima, tal como uma delegacia especializada, de modo a incentivar denúncias em prol do combate à problemática. Então, esse é o texto, né, do aluno, vamos estar agora analisando. O texto ele está organizado em introdução, né, que é o primeiro parágrafo aqui, desenvolvimento, que ele usou 2 parágrafos para o desenvolvimento, e a conclusão, que é o último parágrafo. Vamos observar aí a questão da estética, a questão do número de linhas. Lá no primeiro parágrafo, ele usou 7 linhas. No segundo, ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas também. No terceiro, 7 linhas, e no quarto foi um pouquinho maior, que era a intervenção, né? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Então, eu quero que vocês observem que não tem um parágrafo de 2 linhas, de 3 linhas e outro de 9 linhas. Eles têm que ter mais ou menos o mesmo número de linhas, que é a questão da estética, que também é muito avaliada no Enem, tá? Vamos ver agora a questão das competências. No Enem, nós temos 5 competências.
A primeira competência fala sobre o domínio da norma culta. Então, a gente observa aí no texto que ele usou esse domínio de uma maneira excelente, né? Em nenhum momento você viu a linguagem coloquial, ele utilizou a linguagem formal, que é aquela que nós estudamos nas aulas de português. Então, a primeira competência ele atingiu, né, com maestria. A segunda competência tem a ver com o tema, né? Então, em nenhum momento ele fugiu do tema, né? Ele conseguiu desenvolver bem o tema e ainda mobilizou algumas áreas de conhecimento. Ele utilizou o conhecimento filosófico dele, quando ele citou o filósofo, ele usou o conhecimento histórico dele, ainda usou a leitura de mundo, quando ele utilizou aí Paulo Freire, né, com o livro Pedagogia do Oprimido, que é muito lido hoje por todos, né, da área de educação. Outra coisa interessante é que ele conseguiu articular bem o texto e seguiu a estrutura pré-estabelecida para esse tipo de texto, né? Lá no primeiro parágrafo, né, ele retomou, né, a questão histórica, né? Ele foi lá no período colonial, né, citou coisas que aconteceu no período colonial, e ele fez uma relação do passado com o presente. Isso quer dizer articular, retomar a história, né? E ele deixou clara a tese dele. Qual é a tese? Que ele ia falar sobre o quê? Sobre uma mudança, né, social e lenta, né, na questão da denúncia, né? Que hoje as pessoas, ele acha que, ele deixou bem claro isso, que tem que avançar nesse sentido de denunciar. Lá no segundo parágrafo, nós vimos aqui, ó, que ele cita Sócrates, né? Ele usou o conhecimento filosófico dele. No terceiro, ele usou Paulo Freire, né? Então, ele atingiu bem também a segunda competência, que tem a ver com o tema do texto. A terceira competência tem a ver com os argumentos. Ele conseguiu argumentar bem? Com certeza. Ele soube selecionar bem os argumentos e ele soube estabelecer uma relação entre esses argumentos. Ele colocou a causa e colocou a consequência, né? Lembra quando eu trabalhei os tipos de desenvolvimento separado com vocês? Um deles lá era causa e consequência. Tem a exemplificação, a citação, né? Então, aqui nos dois parágrafos de desenvolvimento, ele utilizou o recurso de causa e consequência, tá? Estabelecendo uma relação muito bem entre eles. Lá a quarta habilidade é o uso dos recursos coesivos. Não sei se vocês lembram, deve lembrar que foi nesse bimestre, no terceiro bimestre, aliás, no início do quarto bimestre, eu coloquei para vocês uma tabela dos elementos conectivos. E ele soube utilizar muito bem esses elementos conectivos e conseguiu, dessa forma, evitar repetições, né? Esses elementos são chamados de recursos coesivos, né? O que esses recursos coesivos faz com que o texto... faz com que o texto fica muito mais bem elaborado, né? As ideias ficam bem amarradas, né? Ele utilizou o embora, no entanto, à vista disso, logo, ainda. Então, observa que ele usou uma variedade de conectivos e evitou, assim, aquele texto repetitivo. Por que eu passei aquela tabela para vocês com aqueles... conectivos, porque eu quero que vocês evitem usar sempre os mesmos conectivos. Tem aluno que coloca mas, porém, todavia, que são os mais simples, ele coloca 10 vezes no texto, e sendo que você pode usar uma vez. Então, vocês têm que ter esse carinho, né, e essa observação de estar, na hora que você terminar seu texto, né, faça um rascunho a lápis, aí você vai ver, não, esse aqui eu coloquei um conectivo que eu já tinha usado lá atrás, eu vou tentar substituir. Vai lá naquele quadro que eu te passei, tem muitos outros, né, que você pode pesquisar, e aí você coloca outro que tem o mesmo sentido, mas que vai evitar repetição no seu texto, tá ok? Aí nós temos a última competência, que é a quinta, é a proposta de intervenção, que tem a ver aqui com esse último parágrafo. Então, ele conseguiu fazer uma proposta de intervenção? Com certeza. Ele fez essa proposta de uma maneira bem elaborada e bem detalhada, né? O que ele colocou? Ele colocou quem são os agentes responsáveis e a finalidade de cada um. Ele colocou aí
que o Ministério da Educação e da Justiça, né, tem que despertar o senso crítico com as palestras. Ele falou sobre a mudança na questão dos livros didáticos, né? Os livros didáticos têm que ser mais críticos. E ainda colocou a questão da Polícia Civil, que ela deve incentivar as denúncias, né? Através do anonimato e tudo mais. Então, ele conseguiu atingir, né, a 5ª competência do Enem, que é a questão da intervenção. Tá? Então, essa é a estrutura, gente, do texto dissertativo. Eu tô sempre batendo nessa tecla. Para você produzir um texto, você tem que programar esse texto, você tem que esquematizar. Tem aluno que consegue fazer essa esquematização na cabeça mesmo. As outras é necessário desenhar, né? Fazer um esquema numa folha para você produzir seu texto. Eu mesmo, quando eu fui fazer o meu vestibular, primeira coisa que eu fiz, olhei o tema da redação, para eu já ir podendo, porque às vezes até os textos da prova mesmo te ajuda na hora de produzir, né, o texto, o seu texto final. Quando eu fiz, não tinha textos motivadores, hoje já tem, né, tem esse diferencial. Então, gente, valeu, e aí vamos voltar lá para a sala para a gente ver a questão da proposta de hoje. Um abraço a todos.